Dando início aos trabalhos do dia, vamos compor a mesa de abertura. Por favor, senhor José Carrijo Brum, presidente da FIO, Federação Internacional dos Odontologistas, representando nesse ato a presidente em exercício da CNTU, a farmacêutica Gilda Almeida de Souza, que não pode estar presente devido aos necessários cuidados com sua saúde. E a quem desejamos breve recuperação e muita saúde e paciência. O diretor de articulação nacional da CNTU e coordenador desse encontro, o engenheiro Allen Habert. Se encontra? Agora, nosso grande presidente em exercício do CESP, Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, o senhor engenheiro João Carlos Gonçalves Bibo. Convidamos também para compor esta mesa de abertura do Encontro Nacional CNTU, o vereador de São Paulo, que também muito nos honra com a sua presença, o senhor Gilberto Natalini. Registramos e agradecemos as presenças do senhor Eduardo Macabelli, assessor da presidência do CET, Companhia de Engenharia do Tráfego de São Paulo, aqui presente. E, em posição de respeito, ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro. Dos filhos destes solas, mas gente,
Para encerrar a solenidade de abertura, então passamos a palavra ao senhor José Carrijo Brom, presidente da Federação Internacional dos Odontologistas, neste ato representando a presidente do exercício farmacêutica Gilda Almeida de Souza. Por favor. Bom dia, eu quero aqui cumprimentar a mesa, cumprimentando o Allen, que é o coordenador do evento. Gostaria de cumprimentar cada dirigente de entidade e profissionais aqui presentes, né, em nome da CNTU. Cumprimentar o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que vai nos brindar com a palestra aqui daqui a pouco, né. Cumprimentar colegas que estão aqui, como o Ronald, que é o presidente da FENAFAR, mas também tem um papel importante, que é o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, né, que tem travado uma grande batalha, Pedro, dos economistas, Toninho de AP, Fernando, João Guilherme, nosso analista, e todos e todas que aqui se encontram. Primeiro, rapidamente, eu queria aqui dizer de hoje, o meu papel que eu cumpro aqui hoje, por estar no lugar da nossa querida amiga Gilda, né, que está convalescendo com um problema de saúde, mas que aqui a gente deseja a ela uma breve recuperação, que ela possa sair dessa o mais rápido possível e tocar aqui a nossa CNTU. Então, deixar aqui um grande abraço à Gilda. E dizer que a CNTU, ao longo desses anos da sua existência, tem procurado trazer debates pensando no desenvolvimento do país, né? Aqui, ao longo desses anos, desses encontros, temos tentado construir, né, algo que possa colocar o nosso país nos trilhos. Debates importantes, aqui a gente debate desde a questão ambiental, questão da economia, da área de saúde, em todos os segmentos da sociedade, né? Então, é uma confederação que, no momento em que o país passa por uma grande crise, né, que a gente está vendo no que se refere principalmente à classe trabalhadora, um desmonte de todos os direitos e conquistas ao longo da história desse país. Então, é um momento muito difícil e que a gente, acertadamente, temos um tema bastante candente, né, que principalmente no período da manhã, que eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo no país. E mesmo diante de toda essa crise institucional, crise política, crise ética, a CNTU tem a exata noção da importância de apontar rumos para que esse país possa, de fato, sair dessa crise, né? E os temas aqui hoje debatidos e tudo que a gente construiu, né, ali ao longo dos debates que nós já fizemos, serve, com certeza, de elementos para que a gente possa, em várias áreas da economia, do desenvolvimento desse país, apresentar algum tipo de saída, né, para toda essa crise que a gente está vivendo. Então, são com essas palavras que eu quero dar boas-vindas a todos e todas ao evento. Espero que tenhamos aqui um evento proveitoso ao longo desse dia, né? Teremos, ao final do dia também, aí, homenagens que a gente vai estar fazendo para pessoas de todas as áreas da base da CNTU, que compõem a CNTU, né, pessoas que desempenharam relevantes trabalhos ao longo da sua vida pessoal, profissional, política. Então, são com essas palavras que eu quero encerrar, não vou me alongar muito e desejar a todos e todas um grande evento e que possamos aqui hoje tirar uma carta, né, que dá substância, porque estamos nos avizinhando de 2018, um ano importante para o nosso país, né, um ano que a gente possa ajudar aí com todo o que a gente vem construindo a mudar um pouco a realidade desse nosso país no sentido do desenvolvimento, da reafirmação da soberania desse país, da garantia e resgate do direito da classe trabalhadora. Eu acho que nós temos um caminho longo, mas 2018 vai nos propiciar que a gente possa ter a oportunidade de tentar mudar os rumos das coisas que estão acontecendo. Então, um grande abraço e um grande evento a todos e todas. Agora, para uma breve saudação, aí se encontra o presidente em exercício da casa que nos recebe, o CESP, com a palavra o engenheiro João Carlos Gonçalves Bibo. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, o nosso presidente representando a
Gilda, o Carrijo, o Allen, coordenador do evento, o nosso brilhante e sempre batalhador, vereador por São Paulo, Gilberto Natalini, um amigo desta casa, sempre presente em todo momento que aqui é convidado, ele vem e nos prestigia. Muito obrigado, Natalini, mais uma vez. Cumprimentar os presidentes das federações que compõem a nossa CNTU, né, aqui já nominados, e cumprimentar também, principalmente, se vocês me permitem, o meu presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, o Carlos Abram, a diretoria da federação aqui presente, os diretores do Sindicato dos Engenheiros aqui presente, o nosso companheiro, amigo e também um grande amigo desta casa, Pedro Celestino, que é o presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, Pedro. Cumprimentar também o nosso grande presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Agrônomos, nosso amigo Petro. Muito obrigado pela presença, sua esposa também, muito obrigado pela presença. Dizer que esta casa, neste momento, eu me sinto assim muito honrado de poder recebê-los como um presidente em exercício aqui no nosso sindicato. Sindicato este, que é um sindicato que acolhe sempre, democraticamente, todas as categorias. Queremos dizer a vocês que para nós é sempre uma honra receber eventos que realmente defendem a democracia, defendem o nosso Brasil, defendem as categorias dos profissionais liberais que vêm aqui discutir, principalmente, o futuro dessas categorias. Então, para nós, aqui do Sindicato dos Engenheiros, é uma grande honra poder estar recebendo vocês aqui. Espero que tenham um dia de muito trabalho, principalmente tendo aqui o nosso ex-embaixador, que vai nos trazer realmente uma experiência muito rica do nosso Brasil, do momento que nós atravessamos. O Carrijo já nos disse com relação ao momento difícil que o Brasil passa, mas eu acho que as nossas categorias, as categorias aqui representadas, são realmente as categorias pensantes desse Brasil. Nós temos tudo para poder fazer com que nós, juntos, achamos o caminho e rumo para esse país. Tudo depende da gente. Nós temos as condições de fazer isso daí. Só temos que ser ouvidos, temos que estar unidos, e eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença. Hoje, para mim, é um momento de mudança. A mudança que se inicia hoje aqui, nesse 4º encontro da CNTU. Mais uma vez, obrigado a todos, e estão sempre estaremos com as portas do nosso sindicato aberto para recebê-los. Um bom dia de trabalho e meus parabéns por esse evento, Carrijo, CNTU. Muito obrigado. Muito bem, agora como autoridade da mesa, vamos pedir a palavra do doutor Natalini. Doutor, porque ele é médico, não é? Ecologista. Em exercício. E vereador. E eu desconfio que foi meu companheiro de cárcere nos anos de chumbo. Será? Vamos conversar depois. Que ano você foi preso? Que ano você foi preso? Fui preso em 66, fui preso em 67. Não, eu sou mais novo que você. Eu fui a partir de 72. Sou pioneiro. Mas então, doutor Gilberto Natalini. Tá bom, muito obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite, pela gentileza de me colocar aqui na mesa. Eu queria saudar o José Carrijo, que preside aqui esse evento e interinamente representa aqui a presidente da CNTU, meu co-irmão de profissão. Eu sou cirurgião
de aparelho digestivo, CS João de boca. Quer dizer, nós nos completamos, tá certo? É um prazer estar com você aqui. Queria deixar um abraço para a Gilda e votos de plena recuperação. O Nestor, que já falou aqui, que é esse exímio cerimonialista aqui que nos dirige. O Allen, esse irmãozinho aqui de muitos anos, muitas lutas, né? O João Carlos, que preside aqui também interinamente o sindicato. Cumprimentar, se vocês me permitem, o ministro Celso Amorim e também o ex-vereador, sempre vereador de Longuedes, meu colega de Câmara, em nome deles, todos vocês. Em 2 palavras. Alguém pode perguntar, por que o Natalini está aqui? Né? Vereador e tal. Está aqui por quê? No encontro de categorias. Né? Eu estou aqui porque aqui é o meu lugar. Né? Primeiro que eu sou conselheiro da CNTU. Fui convidado, aceitei, já prolongaram o meu mandato e estou aí junto. Eu sou médico, né? Vivo do meu consultório. Vocês acham que vereador ganha muito? Eu tenho que operar e continuar operando para complementar o salário para poder viver. Meu consultório é em Santo Amaro, se alguém tiver coragem de se habilitar, eu estou no exercício da profissão. A consulta é baratinha, viu, ministro? Pode ir lá que é tranquilo. Pode ir lá que é a minha especialidade. Então, eu estou aqui por isso. Né? Também estou aqui porque esse auditório, além, Carrilho, esse auditório foi um dos auditórios que abriu as portas para o movimento de resistência democrática do país na época dura, que ninguém abria a porta. Esse sindicato abriu as portas. Aqui, naquela, viu, Nestor? Naquele tempo antigo lá, que a gente corria daqui de lado e todas aquelas repressões. E alguns sindicatos, esse aqui foi um dos que abriu. Nunca batemos aqui para dizer, não entra que vocês são subversivos. Ao contrário. Entra, café, água, por favor, tá, a casa é vossa. Então, estou aqui para isso também. Eu falo sempre isso, e é importante falar isso. Agora que está se formando aí uma nova frente de conservadorismo no Brasil, isso aqui é um baluarte. E vocês estão vendo que continua um baluarte. Porque também estou aqui pelos temas. Né? Porque discutir soberania, discutir democracia e discutir cidadania é o que eu faço desde os meus 10 anos de idade. Então, estou aqui tranquilo, porque vocês fazem exatamente, pensam muito parecido com o que eu penso, com o que eu faço, a nossa prática. E num Brasil conturbado, num Brasil destruído, num Brasil de joelhos, por lambança política, administrativa, moral, que fizeram com o nosso país, eu não me conformo com o que fizeram com o Brasil. Eu não me conformo. Por isso que eu queria que algemasse todos os bandidos corruptos de todos os partidos. Eu sou do PV, se tiver bandido, pode algemar. Eu vou bater palma e não vou proteger. E vocês estão fazendo o quê? De uma forma educada, gentil, estão discutindo isso aqui e estão dando rumo. Se todo mundo fizesse isso que estão fazendo, nós teríamos outra qualidade de política no Brasil e outros políticos no Brasil. Por último, estou aqui também porque vocês, aqui tem diretor, já fui abordado ali, por um diretor que falou que quer discutir a questão da acessibilidade. E vocês estão sempre nos ajudando e são parceiros das minhas lutas de sustentabilidade. Vocês são profissionais que, e a CNTU, todos os sindicatos envolvidos, nos ajudam na Câmara a gente construir uma São Paulo mais sustentável. Para terminar, eu trouxe um livro de presente, não sei se vocês vão aceitar. Né? É um livro que a gente escreveu junto com o Marcelo Morgado, por uma São Paulo mais sustentável, para a biblioteca da CNTU, do Sindicato dos Engenheiros. Muito obrigado, bom trabalho, um abraço. Vereador, desculpe, eu sou um caipira de broça, eu não fico muito quieto muito tempo, mas eu lembro que a gente corria ganhava um saco plástico da direção do movimento, com os furinhos atrás, punha aqui, alguém sabe para que é? Para correr do gás lacrimogêneo. Os furinhos atrás para respirar e a gente corria meio de costa. E um saco de rolha quando vinha a cavalaria. Jogava as rolhas e ia todo mundo para o chão. Não me incrimine. Mas desculpe o caco, então agora vamos terminar essa sessão de abertura com o nosso coordenador do evento, querido engenheiro Allen Habert. Bom dia a todos, minhas amigas, meus amigos. É uma enorme alegria, não é, a gente aqui realizando esse 4º encontro nacional da CNTU. Eu queria saudar, não é, o nosso companheiro Carrillo, esse moço aqui de uma longa caminhada,
hoje é nosso presidente também da Federação dos Odontologistas, não é? E eu falo sempre para ele que o melhor ainda está por vir, não é? O meu amigo Bibo, não é? Esse animador político aqui do Sindicato dos Engenheiros, que é sempre animado, como vocês o conhecem, não é? Então, nos dá, vamos assim, a certeza de que nós estamos no rumo certo, Bibo. O meu amigo Gilberto Natalini, que é um incansável homem que circula nas ruas, com sua inteligência, com a sua indignação, nos ajuda a acertar mais, não é? Quer dizer, ele é um orgulho, né, da representação política que trabalha exatamente para a valorização da grande política no país. Temos aqui em seguida uma palestra com o embaixador Celso Amorim e com o mestre Pedro Serrano, que vocês vão ver a amostra, não é, do nível político que o dia de hoje promete, não é? À tarde nós estamos também com uma mesa extraordinária. O Pedro Celestino hoje veio muito quente, logo lá embaixo já começou a cutucar, não é? E eu quero dizer a vocês que tem duas boas notícias, né? A primeira boa notícia que vocês viram hoje, que o governo não tem maioria para a reforma da Previdência, não é? Claro que a luta não se encerrou, que não houve votação, mas nós devemos cerrar fileiras agora no final do ano, principalmente a semana que vem, numa marcação homem a homem no Congresso, para que isso se transforme numa grande vitória do processo democrático brasileiro, porque vocês estão lembrados que quando começou o governo Temer, ele dizia que a principal reforma dele seria a Previdência, e nós vamos ter as condições, pelo menos temos as condições, de derrotá-la. A segunda boa notícia é que a reforma trabalhista entrou agora, dia 13 de novembro, e vocês lembram que a gente tem um bordão que diz que tem lei que pega e lei que não pega. E a gente tem uma convicção, não é, que esta lei, que foi uma loucura, não é, ela não vai pegar. Ou seja, em função, que nem diz o João Guilherme, em função da insegurança jurídica, em função da resistência do movimento dos trabalhadores nas empresas contra a perda dos direitos, nós temos, eu queria interromper um pouquinho, pedir para o nosso vereador Eliseu Gabriel, por gentileza, vir até a mesa. E eu dizia a vocês, então, esse movimento de resistência. E as eleições no ano que vem nos darão as condições de, Carlos Abrão, em 2019, a gente ter uma mudança dessa reforma trabalhista que, vamos dizer assim, quebra um pacto do capital e trabalho. Porque, meus amigos, duas coisas unem o Brasil. Duas coisas unem o Brasil. Eu aprendi isso desde cedo. Uma é a democracia, Carrijo. Isso une todo mundo. E a segunda, o desenvolvimento. São essas duas pernas que cimentam esse continente Brasil,
e que vocês veem o tema do nosso encontro, soberania, democracia e cidadania rumo ao Brasil 2022. Por que a diretoria da CNTU, que representa 2 milhões de profissionais na sua base, não é? 4 federações, 59 sindicatos profissionais, por que a gente trabalhou esse tema? Por exatamente, Eliseu, ter perdido a soberania, ter ferido a nossa soberania nacional de maneira incrível, ter perdido a nossa democracia, não é? E a cidadania não conseguiu barrar essa situação, mas nós acreditamos que a gente tem as condições, embaixador Celso e Pedro Serrano, de fazer uma ampla frente política, social, para exatamente atravessar esse deserto e retomar a nossa democracia e o nosso desenvolvimento. Então, as categorias profissionais que estão unidas aqui, elas representam algo da maior importância para a nossa modernidade. Eu digo a vocês que tem poucos países no mundo que tem essa configuração de poder unir a área da saúde com a área tecnológica, com a área dos economistas, não é? Por quê? Porque é o povo brasileiro que investiu na inteligência brasileira, 15 milhões de profissionais com diploma hoje, não é? E que tem interesses alinhados com a grande maioria da população brasileira. Então, quando com um elemento de sabedoria e ousadia, a CNTU lança, alguns anos atrás, o projeto Brasil 2022, exatamente trabalha na ideia de unir os brasileiros em torno de um projeto nacional democrático e soberano. E cada vez mais se mostra necessário e cada vez mais forte o nosso projeto Brasil 2022, que tem como exatamente interesse poder estabelecer prioridades para a gente, nos próximos 4 anos, deixar noiva o Brasil bonita, alegre, para a gente poder dar um novo salto no nosso desenvolvimento e enraizar aquilo que está faltando na nossa independência, que é a questão de uma sociedade do conhecimento, não é? Então, a CNTU, ela trabalha em cima de campanhas e ela tem uma visão, vocês acompanham, de que nós não vamos ganhar o campeonato se a gente não unir as nossas lideranças nas 5 regiões. E nós temos feito isso simbolicamente com um grande conselho chamado das 1000 cabeças, que hoje tem 1.300 lideranças e que a gente vaticina que em 2022, Nataline, nós vamos ser 22.000 conselheiros exatamente para dar este salto. Então, a CNTU tem uma clareza que hoje a resistência do presente que nós desenvolvemos, juntamente com a esperança do futuro, vai nos unir para a gente poder, então, atravessar esse momento que o ano que vem nós temos um ápice importantíssimo, né? Porque quando dá a eleição, como no Brasil se dá, né? Presidente, senador, governadores, isso é uma bomba atômica na mão do povo brasileiro. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos, o movimento sindical, a CNTU, exercer um papel
muito significativo para a gente poder unir e dar uma relevância do mundo do trabalho a essas eleições. Eu queria desejar, então, um ótimo 4º Encontro Nacional. Parabéns à CNTU, parabéns a cada um de vocês. Muito obrigado. Queria assinalar que é sempre um prazer, por mais longo que seja o discurso do professor Allen, né? É sempre de data, cool, eu chamaria ele de Zen Allen, né? Pelo comportamento tranquilo, beirando ao Zen. Desculpe o caco, mas vamos dar oportunidade agora ao vereador Eliseu Gabriel, por favor, seu pronunciamento. Alô, bom dia a todos. Desculpe o atraso. Eu vou fazer um pouquinho mais, vou ser bem rápido, porque já está adiantada a hora. Eu dizer que eu tenho o maior orgulho de estar ligado à CNTU, viu? O maior orgulho, Allen. E acho que uma das iniciativas incríveis, importantíssimas, para mudar, para melhorar a situação, esse quadro que a gente vive de derrota, né? O sentimento de derrota, mas não existe derrota, né? Eu acho que nós estamos numa fase, num momento em que nós estamos nos reaglutinando. Eu vejo assim, é muito importante a gente ver uma coisa que o Brasil... Eu estive na China recentemente e eu fiquei muito impressionado com o fato deles terem projeto para tudo, terem plano para tudo. Então, em qualquer lugar que eu fosse, seja numa grande cidade, seja numa aldeia, a primeira era uma visita oficial que eu fiz representando o PSB, o meu partido. Em qualquer lugar que eu estivesse, sempre tinha uma maquete, e eles explicavam como é que era a situação e o que eles iam fazer. Tanto numa indústria 4.0, que lá está aos montes, né? Quanto em Xangai, que é uma cidade enorme, quanto uma aldeia que eu fui, que o nome é esquisito, todo lugar tinha uma maquete. E sempre tinha a primeira coisa a explicar o que é aquilo, onde nós vamos chegar, o que nós vamos fazer. Então, eles têm sempre projetos, planos, exatamente que o Brasil não tem. O Brasil não tem planos articulados. Eu tenho um plano, o Allen tem outro, o Vargas, podemos ter um plano para o Brasil, mas nós não temos um plano articulado, um plano negociado, um plano em que haja uma possibilidade real de ser aplicado. E uma coisa mais impressionante, que eu estava conversando com um amigo meu, que trabalhou no metrô, o Laurindo Junqueira, não sei se você conhece, trabalhou no metrô. Ele entrou no metrô desde o começo. Ele estudou física comigo e logo depois ele foi para o metrô. Então, no comecinho do metrô, ele estava lá e ele me contou. Você veja, o metrô brasileiro de São Paulo começou em 1969 para 68, montou a empresa, quase 50 anos. E em 1973, eles receberam uma delegação chinesa, que queriam saber como é que fazia esse tal de metrô. Estudavam como é que era o metrô brasileiro, que era um metrô de muito sucesso, essa linha norte-sul de São Paulo, né? Reconhecido internacionalmente. E vieram lá 30, 40 chineses, e alguns eram contra o transporte de massa, eram a favor só de bicicleta, e discutiram, no fim o que acontece? Técnicos brasileiros foram lá ajudar, orientar a construção dos metrôs lá na China. Hoje, São Paulo deve ter quanto? 70 quilômetros de metrô, é isso, mais ou menos, né? 70 quilômetros de metrô? 80, bom. 80. E somando o número de quilômetros que tem no Rio de Janeiro, que é muito pouco, Brasília, Salvador, etc., não chega a 100, se chegar é pouco mais, 120, 150. Bom, nós começamos a fazer metrô há 50 anos. Eles começaram a fazer o metrô há menos de 30 anos, há 26 anos. Só em Xangai, eles têm 670 quilômetros de metrô. E disseram que estão preocupados, que querem chegar a 1.000 quilômetros. Só que eles fizeram o metrô já em 20 cidades. Aí eu pergunto, o brasileiro é menos competente do que eles? É menos capaz do que eles? É tudo uma decisão política, o que faz com o dinheiro, o que faz com a economia. Esse é o grande drama que a gente vive. Quer dizer, a gente passa vergonha, né? Quer dizer, só Xangai tem 6, 7 vezes mais metrô que o Brasil inteiro, fora as 20 cidades deles. E eles começaram há 25 anos, 26 anos.
com os técnicos brasileiros dando a dica de como é que faziam as coisas. Então isso mostra a enorme capacidade técnica que o Brasil tem, a capacidade de quadros fantásticos, né, Allen? Tá? Engenheiros maravilhosos, enfim, pessoas muito capazes para levar o desenvolvimento do país. O Brasil precisa se acertar. E eu acho que nós temos que construir um plano nacional de desenvolvimento econômico e social. E esse plano é construído, não é um plano que eu faça com outra forma, construir com as várias forças políticas e construir um plano possível para que a gente possa colocar em prática. Mas esse plano tem que ter pressão. E a CNTU é uma das grandes pressões, importantes pressões democráticas que que existe nesse país. Então eu queria dizer assim, mais uma vez parabéns à CNTU pelo trabalho. E é isso, um abraço a todos, vamos ver, estou muito emocionado de ver o Celso Amorim aqui, que maravilhoso. Legal. Bom, como metroviário, desculpe, eu tenho que nos defender. Nós chegamos a bater recorde diário, mensal e anual na Avenida Paulista e agora na linha 4 de escavação. Chegamos a chegar a 42 metros por dia, vocês imaginam o que é isso. Coisa. No entanto, quando o Tatuzão chega na estação, há mistérios insondáveis que ele para, às vezes, quase um ano. E fica lá. Né? Então, fora isso, nós teríamos feito... Os engenheiros do metrô estão lá batalhando, olha lá o Emiliano rindo lá, sorrindo. Mas, deixa para lá. E agradeço muito a participação dessa mesa tão simpática.